A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos mais uma vez nos reunindo no nome do Senhor para estarmos aprendendo da palavra dele, louvando e exaltando o seu nome. Os irmãos em casa, alguns irmãos aqui do louvor estão aqui e vamos estarmos orando, e vamos estar cantando e louvando o nome do Senhor e aprendendo da sua palavra. Só lembrando que os irmãos possam estar enviando os seus pedidos de oração, que depois do louvor, do momento do louvor, nós vamos estar orando pela vida dos irmãos. Então os irmãos podem enviar, o irmão Gabriel, algum dos irmãos vai estar anotando os pedidos de oração pela vida dos irmãos. Então que os irmãos a partir de agora já possam enviar os seus pedidos, tá certo? Quero fazer a leitura de um texto antes de orar, que se encontra em Mateus, Mateus capítulo 5, os versículos 13 a 16, que diz assim: o Senhor Jesus disse: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Que possamos lembrar, irmãos, que esta não é uma palavra, isso aqui não é algo que o homem pode alcançar por si próprio, O homem não pode ser luz por si próprio, Ele não pode fazer alguma coisa para ser essa luz. É o Senhor quem faz isso nos seus servos, Aqui é uma questão do que o cristão é, e não do que ele simplesmente pode fazer, Ele é isso aqui porque o Senhor o faz ser luz e o faz ser sal da terra. A luz do cristão resplandece nas trevas e engrandece o nome do Senhor por causa daquilo que Cristo coloca nele, Vamos orar. Deus querido e Pai santo, nós te louvamos, te damos graças, exaltamos e engrandecemos o teu santo e bendito nome. Louvado seja, meu Deus, o teu nome. Nós colocamos nossas vidas diante do Senhor nesse instante. Nós colocamos nossos pensamentos, o desejo dos nossos corações de cultuar, de adorar ao Senhor, e que o teu Espírito esteja nos conduzindo neste culto, que possamos oferecer com todo o nosso coração ao Senhor, ao Deus vivo e eterno, aquele que era e que é e que sempre será, aquele que é digno de receber todo louvor e toda adoração. Nós oferecemos ao Senhor esse culto no nome de Jesus. Nós nos prostramos, Senhor, diante de Ti, para não somente louvarmos e engrandecermos o Teu nome, mas também para aprendermos da Tua palavra, para sermos edificados para a Tua glória e Teu louvor. Que o Senhor seja conosco, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos estar, meus irmãos, adorando ao nome de Deus, vamos estar louvando o seu nome, bendizendo o seu nome. Esse é um hino que todo cristão deve cantar, porque Cristo é o nosso grande amigo, não somente o amigo, mas o grande amigo, Então vamos cantar esse hino, vamos estar engrandecendo o seu nome. Jesus o Salvador, que com amor me guarda a cada dia. Fiel é seu cuidado
constante o seu amor e sem limite a sua companhia. E ainda o mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outra vez igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo para me. Por este grande amigo desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão, servi-lo fielmente e assim lhe dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Dos seus caminhos santos espero aqui seguir e seu amor a todos demonstrar, porque ele do pecado me veio redimir e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outra vez igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia nos diz, em que Jesus ao mundo voltará. Ó, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar aqui será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória eu verei e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outra vez igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo guarda-me do mal. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outra vez igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo guarda-me do mal. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Adoremos ainda o nome do Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor,
Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Amém, Jesus. Amém. Penso que deu tempo os irmãos enviar algum pedido. Foi enviado? Pronto. Nossa oração, irmãos, vai ser pela igreja que está retornando às suas atividades, né? A partir do mês que vem, né? Vamos estar voltando os cultos, né? Orar pela volta das atividades da igreja, né? No caso é o mesmo pedido, né? Orar pela igreja, né? Que vai estar voltando, né? As atividades. Pelas que já voltaram. Tá certo. Orar pelas igrejas que já voltaram, né? Na verdade, nós temos que dar graças a Deus por isso, né? Por Ele nos conceder isso, né? Então, eu vou estar pedindo para a irmã Lidiane estar fazendo essa oração, agradecendo a Deus pelas igrejas e pedindo pelas igrejas que já voltaram, né? Que já estão tendo os cultos, né? Que o Senhor tem nos concedido isso já. E também a igreja aqui, nós vamos estar voltando às atividades, né? A partir do mês que vem, não é isso? E aí eu peço que a irmã também esteja orando, agradecendo a Deus pela vida de Dona Helena, porque Dona Helena já está em casa, né? Então o mês que vem ela vai voltar para o médico, para passar no médico para saber mais alguma coisa, né? Então que Deus possa estar abençoando ela, né? Graças a Deus ela enfrentou aí uma situação difícil, né? Muito difícil. Então devemos louvar a Deus e agradecer a Deus pela vida dela e pedir também pelo que ainda vai vir, que ela vai voltar no médico, para o médico, né? Poder dizer, né? Dizer mais alguma coisa, né? Vamos estar orando, irmãos. Oremos. Senhor grandioso Deus, muito obrigado, ó Deus, por estarmos aqui, ó Deus, reunidos, ó Deus, cultuando, ó Deus, o teu santo nome, ó Pai. Venho te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando, ó Deus, essas igrejas, ó Deus, que abriram, ó Deus, para levar a tua palavra, Senhor. Continua, ó Deus, abençoando, ó Deus, cada ministro, ó Deus, que venha trazer a tua palavra, Senhor, que venha de ti, Senhor, que vidas venham a ser transformadas, ó Pai.
Te peço também, ó Deus, pela nossa igreja batista aqui em São Bento, que o Senhor, ó Deus, possa também, ó Deus, no tempo do Senhor também, que nós possamos estar voltando, ó Deus, retornando nossas atividades, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Te peço também, ó Deus, pela vida da irmã Lena, Senhor, continua, Senhor, abençoando a vida dela, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, possa, ó Deus, através, ó Deus, do Teu santo nome, ó Deus, tá falando, ó Deus, a irmã Lena, Senhor, para que ela, ó Deus, possa, ó Deus, tá glorificando o Teu nome, ó Pai, porque através, ó Deus, dessa doença, ó Deus, ela sabe, ó Deus, o quanto tem sido difícil, mas com o Senhor tudo fica fácil, ó Pai. Obrigado por tudo, Senhor, esta é minha oração no nome do Santo Jesus, amém. Amém, meu Deus, glória a Deus. Vamos estar mais uma vez fazendo mais 2 louvores, né? Mais um louvor agora, né? Vamos estar louvando ainda o nome do Senhor, irmãos. Vamos engrandecer o nome desse Deus grandioso, maravilhoso. Aleluia. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há, Não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus, como nosso Deus. criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus, como nosso Deus. Não há Deus maior, Não há, não há Deus melhor, Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus, como nosso Deus. criou o céu, criou a terra,
sol, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu, seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que bom poder sabermos, né, e termos essa certeza de que o Senhor criou tudo e todas as coisas para a glória dele, né, e ele faz com que todas as coisas também aconteçam exatamente de modo a trazer honra e glória para o nome dele, né? Nesse momento, irmãos, nós vamos estar aprendendo um pouco da palavra de Deus. Então eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 5. E Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao 20. Esses versículos nós vamos estar estudando nesse momento, vamos estar colocando nossas vidas diante de Deus, pedindo a Ele que Ele esteja nos conduzindo na sua palavra. Então, que os irmãos estejam abrindo a sua Bíblia e vamos estar orando a Deus, colocando nossas vidas diante dEle. Oremos. Deus querido e Pai Santo, nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus, pedimos que por tua graça e misericórdia agora, depois de termos louvado o teu nome, que assim por tua bondade tu possas ter recebido nossa adoração, e que agora o Senhor possa estar nos conduzindo no estudo da tua palavra, na compreensão da tua palavra, que o Senhor nos fale, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos fortaleça, tanto no entendimento, ó Deus, como também nos levando a uma vida de obediência àquilo que a tua palavra vai nos trazer nessa noite. Em nome de Jesus, seja conosco, os irmãos que estão aqui, seja também com todos os irmãos que se encontram em casa e que estão nesse momento escutando, participando desse culto, oferecendo ao Senhor, e que nesse momento estaremos juntos ouvindo da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Mateus capítulo 5, verso 17 ao verso 20. Acompanhe comigo, diz assim. Os irmãos aqui acharam, né? Diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos escribas, à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Amém? Irmãos, essa é uma parte, como os irmãos sabem, do Sermão do Monte, né? Do grande Sermão do Monte, certamente a maior mensagem já pregada na face da terra, né? A maior não somente na questão de tamanho, né? Mas a questão da qualidade, né? Da perfeição
do sermão, né? Então, irmãos, eu quero deixar um tema aqui para a meditação dos irmãos, que é o seguinte: Cristo veio cumprir a lei de Deus, certo? Eu quero que os irmãos tenham isso na mente o tempo todo, durante esse momento, certo? Que Cristo veio para cumprir a lei de Deus, certo? Então, irmãos, nesse texto nós percebemos que, ou melhor, olhando para as escrituras, né, o Novo Testamento, nós percebemos nos discursos do Senhor que ele tinha uma maneira diferente, irmãos, de ensinar a palavra de Deus. Jesus tinha uma maneira muito diferente daquelas dos escribas e dos fariseus. Ele ensinava e explicava a palavra de Deus com autoridade. Algo que talvez muitos pregadores ainda hoje não saibam o que é pregar com autoridade, né? Mas ele pregava com autoridade de uma maneira diferente, né? E aí, como o povo estava acostumado, os seus ouvintes estavam acostumados, né, com o ensino dos fariseus e dos escribas, né? Como eles estavam acostumados, né? Os quais eram esses fariseus e escribas, eles eram os pregadores do tempo, os intérpretes da lei, né? Os fariseus, o partido religioso mais rígido, os escribas, intérpretes da lei, aqueles que copiavam as escrituras, né? Tiravam cópia na mão dos livros, né? Então, como o povo estava acostumado com o ensino, a maneira dos escribas e dos fariseus ensinarem, certo? De repente eles começam agora escutando Jesus com uma maneira diferente, com autoridade, tão diferente que até parecia que ele estava ensinando alguma coisa diferente. Então, é provável que isso despertou nas pessoas um tipo de pensamento, né? Ou perguntas, questionamentos, né? Porque as escrituras vão dizer, por exemplo, em Marcos, né? Marcos 1, 22 vai dizer que todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. E em João capítulo 7, verso 15, vai dizer também, em João capítulo 7, verso 15, diz que os judeus ficaram admirados e perguntavam, com os ensinos de Jesus, eles perguntavam: como foi que este homem adquiriu tanta instrução em tão pouco? Como foi que ele adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Veja que as pessoas ficavam admiradas com a maneira de Jesus ensinar, com a sabedoria, o conhecimento dele. Jesus não foi para escolas de formações teológicas no tempo, né? Ele não teve aos pés de algum mestre, como aqueles mestres da lei, os fariseus costumavam ir se prepararem para poder ensinarem a palavra de Deus. Então, as pessoas estavam admiradas com o ensino de Jesus, diante da diferença de Jesus ensinar, né, em comparação com a maneira dos fariseus ensinarem. Então, é provável que diante dessa diferença, o povo tivesse começado a questionar, ou a perguntar entre eles mesmos, levantando algumas questões, perguntando: será que ele veio para abolir a lei? Porque, na verdade, Jesus estava trazendo a interpretação correta das Escrituras. Ele veio para completar o ensino do Antigo Testamento, mas a maneira dele ensinar era tão diferente que eles começaram perguntando-se: é muito diferente o ensino dele, será que ele vai trazer uma nova forma de ensino? Vai romper com Moisés, com os profetas, e vai passar a ensinar um ensino novo, diferente daquele que foi tradicionalmente ensinado nas Escrituras durante todo esse tempo? Com essas palavras, então, né, essa pergunta e esse questionamento das pessoas, é exatamente aí que Jesus responde dizendo: não pensem ou não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar. Revogar é pôr de lado, é destruir, é abolir. Ele diz: não pensem que eu vim abolir a lei. Eu não vim abolir a lei e os profetas. Eu vim, ele diz, cumprir a lei. E aí, irmãos, com estas palavras, o Senhor mostra qual era a sua relação com o Antigo Testamento, com a lei de Deus, com a palavra de Deus. Ele mostra qual era o pensamento dele a respeito da palavra de Deus. Ele não veio para abolir, né? Ele veio para cumprir. E aí, nós devemos analisar aqui algumas coisas, né? Primeiro, essa afirmação de Jesus, né? Que ele disse que não veio para destruir a lei,
de Deus, né? Ele diz no texto: não pensem que eu vim revogar, destruir a lei ou os profetas. Não vim para revogar. Ele afirma novamente: vocês não devem pensar que eu vim para abolir a lei. Eu não vim para abolir. Então ele afirma, ele fala isso duas vezes. Não pensem que eu vim revogar, abolir. Eu não vim abolir, né? Então, a lei e os profetas, irmãos, aqui, quando o Senhor cita, é uma referência a toda a escritura do Antigo Testamento. Na Bíblia e no Novo Testamento nós vamos perceber que quando se refere à lei ou à lei de Moisés, se refere principalmente aos livros que foram escritos por Moisés, né? E os profetas, aos ensinos dos profetas. Em alguns momentos nós vamos perceber que fala sobre Moisés, os profetas e os salmos, né? Mas a questão aqui é que dá para entender que é uma referência a toda a escritura do Antigo Testamento. Era a Bíblia que eles tinham, o Antigo Testamento, né? Ainda todo o Antigo Testamento que eles tinham, porque era a Bíblia que eles tinham, porque o Novo Testamento ainda estava para ser escrito pelos apóstolos, né? Pelos apóstolos. Então, o Antigo Testamento era apenas parte da revelação que Deus tinha para a humanidade, certo? Aquele Antigo Testamento que eles já tinham ali era uma parte daquilo que Deus queria revelar. Então, somente Cristo iria completar essa revelação de Deus. E é por isso que o ensino do Senhor Jesus não é contrário à lei de Moisés, aos ensinos de Moisés, nem é contrário ao ensino dos profetas, mas está em plena harmonia com o ensino dos profetas e de Moisés, certo? Porque, na verdade, o ensino do Senhor Jesus é a continuidade, né, da revelação de Deus para a raça humana. E é por isso que ele diz ao povo: não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, não vim para revogar, não vim para destruir. Eu vim para cumprir. E aí, para ficar bem claro, irmãos, que essa afirmação dele de que ele não veio para revogar, ele veio para cumprir. Então ele passa a exaltar a lei de Deus nos versículos 18 e 19. Ele exalta a palavra de Deus. Veja só, ele primeiro vai nos mostrar no versículo 17 que a lei de Deus, ela é imutável e é infalível. Nós vamos perceber isso. O versículo 17 diz: porque em verdade, ele diz no versículo 17, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, certo? Nenhum né? Ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O tio se refere, né, às menores porções, né? Ele vai citar aqui uma letra do texto hebraico, que era uma letra muito pequenininha, mas por isso que é traduzido como um i, ou o pingo do i, ou um tio, um acento. Mas a questão é que ele está se referindo às questões menores, aquelas coisinhas bem pequenininhas da lei, que às vezes nós pensamos que é insignificante. E aí o Senhor Jesus, ele exalta a lei, dizendo: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então nós podemos ver aqui como ele exalta, meus irmãos, a palavra de Deus. Ela é imutável, o Senhor está dizendo. Ela não pode ser mudada. Ela não sofre alterações, a palavra de Deus. Ela é imutável, não pode mudar. Ela é infalível, ela não pode falir. Aquilo para qual ela foi destinada, ela vai acontecer, ela vai se cumprir. Ela não volta vazia, é o que Deus diz da sua palavra. A palavra dele não volta vazia, ela é infalível, é tiro certo. Não é um tiro no escuro. Aquilo que a palavra de Deus ensina é exatamente o que vai acontecer. É o que aconteceu, é o que já aconteceu no passado, é o que está acontecendo, é o que vai acontecer. Então, nenhum tio deixará de se cumprir, ele disse, né? E aí ele diz: o céu e a terra passarão. O Senhor Jesus disse em Mateus 24, 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Vejam, a palavra de Deus, ela é imutável e ela é infalível. E aí ele também diz, o Senhor Jesus também diz em João capítulo 10, verso 35, ele afirma que as escrituras não podem falhar.
elas não podem falhar, certo? Então, o Senhor Jesus, ele exaltou as Escrituras aqui, e era só o Antigo Testamento que tinha naqueles dias, mas ele exaltou, ele mostrou o conceito elevado que ele tinha da palavra de Deus. E a questão, irmãos, é qual o conceito, o pensamento que nós temos a respeito da palavra de Deus? Será que nós temos tratado a palavra de Deus como ela realmente é, nesse nível tão elevado como o Senhor Jesus exaltou a sua palavra? Será que nós temos na nossa mente o mesmo pensamento de Jesus acerca da palavra de Deus? Muitas vezes, irmãos, nós tratamos a palavra de Deus como se fosse simplesmente, a palavra de Deus é a Bíblia, e nós esfriamos acerca da palavra de Deus, e o nosso temor e tremor diante da palavra de Deus desaparece. Às vezes a gente se coloca diante da palavra de Deus, e a gente escuta ela como se estivesse escutando palavra de homem. O Senhor exaltou a palavra dele, a ponto de dizer, exaltou a palavra de Deus, a ponto de dizer que a terra e o céu vão se acabar, mas a palavra vão ter um fim, vai chegar um fim, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus vai durar mais do que a criação de Deus, porque aliás, essa palavra ela é tão exaltada, que a criação, ela só existe por causa da palavra de Deus. Então Cristo exalta a palavra de Deus dessa maneira, né? Ele também exalta a palavra de Deus no versículo 19, porque ele mostra que a lei revela, essa lei de Deus, ela vai revelar o valor que um homem tem aos olhos de Deus. É o que nós percebemos no versículo 19, porque diz assim: todo aquele que desobedecer a um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Vejam, todo aquele que desobedecer a um destes mandamentos, ainda que dos menores que seja. Você percebe que o Senhor Jesus está dizendo que dentro dos mandamentos de Deus, existem alguns que são maiores, e existem alguns que são menores. No entanto, como por exemplo, quando um certo homem pergunta para Jesus qual o maior mandamento, e ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, né? Jesus poderia ter dito assim, ele poderia ter dito: não, por que tu pergunta qual é o maior mandamento? Todo mandamento é igual, mas não é isso. Existem mandamentos de Deus que são maiores, e existem mandamentos que são menores, certo? Mas a questão é que aqui o Senhor Jesus está mostrando que seja dos maiores, ou seja dos menores, né? Ele está dizendo que o homem de Deus, ele é visto, o homem, ele é visto como um homem, como alguém importante aos olhos de Deus, de acordo com a importância que ele dá a essa palavra de Deus. Não somente, não é uma questão de você pegar o livro da Bíblia e idolatrar o livro em si, não é isso. Mas aí ele está mostrando que o homem, a palavra revela a importância de um homem aos olhos de Deus, baseado no valor que ele dá à palavra de Deus. E entendam, se alguém entende, compreende o valor, a grandeza, a importância da palavra de Deus, ele não vai desvalorizar nenhum dos ensinos do Senhor, mesmo que dos menores que seja. Todos os mandamentos de Deus, para o povo de Deus, cada um é cuidadosamente observado, né, respeitado, temido, e nós vivemos por meio dessa palavra. Então aqui o Senhor exalta a lei, afirmando que o valor que uma pessoa tem aos olhos de Deus está exatamente ligado ao valor que essa pessoa dá à palavra de Deus, na obediência e no ensino dessa palavra. Vejam que o homem, que a palavra vai revelar como um homem importante aos olhos de Deus, ele não somente obedece esses preceitos, essa lei de Deus, até os menores detalhes, mas ele também é fiel no ensino da palavra, dessa palavra, certo? Então, nós podemos perceber que essa é a maneira do Senhor Jesus exaltar a palavra de Deus. E a questão é, né, o seu coração, a questão é que o seu coração, o coração do homem de Deus, o seu, o meu, aqueles que realmente dizem ser cristãos, o nosso coração deve arder desejando obedecer e anunciar a palavra de Deus. O nosso coração, irmãos, deve arder desejando a obediência perfeita da palavra de Deus.
Nosso coração deve arder desejando que essa palavra santa e perfeita de Deus, a palavra dele se espalhe por todo mundo. A nossa oração deve ser: venha, Senhor, o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Senhor deixa claro: não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar. Ele diz: eu não vim para revogar. Portanto, meus irmãos, como Esdras, como está escrito em Esdras 10, 7, verso 10, que fala a respeito dele, de Esdras, o autor vai dizer que Esdras dispôs o seu coração para aprender da lei de Deus, para obedecer e para ensinar. Percebemos aqui que Esdras era um homem grande e importante aos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque ele dispôs o seu coração para aprender a palavra, para obedecer e para ensinar. Então devemos seguir o exemplo de Esdras. Para sermos, irmãos, grandes aos olhos de Deus, nós devemos nos dispor para aprender dessa palavra, para obedecer, né? E também para propagar ela por todos os lugares. É assim que Cristo deixa claro: ele não veio para abolir a lei de Deus. Ele não veio para abolir, por causa da importância, da grandeza, da soberania dessa palavra. Ela é imutável, ela é infalível. Mas aí o Senhor também afirma outra coisa. O texto vai dizer também que Cristo veio para cumprir a lei e os profetas. É isso que diz: vim para cumprir a lei. Não é o que ele diz? Versículo 17 ainda: vim para cumprir a lei. Então, meus irmãos, ele, o Senhor Jesus, ele não poderia ter vindo para abolir essa lei que é santa, que é perfeita, que é pura, a qual na verdade revela como é o caráter de Deus. Ele não poderia ter vindo para abolir essa lei. Ela revela o caráter de Deus. Ela revela aquilo que Deus é na sua essência. Ele não tolera o pecado, ele é santíssimo, puro em tudo e em todas as coisas. Então, pelo contrário, o Senhor Jesus, ele deveria vir para cumprir essa palavra e não para abolir essa palavra, certo? Agora vejamos como ele cumpre a lei de Deus. Para a gente entender como Jesus cumpre a lei de Deus, irmãos, nós precisamos entender que no Antigo Testamento nós vamos encontrar 3 tipos de lei, pelo menos 3 tipos de lei que são destacados, certo, no Antigo Testamento. E é importante a gente saber disso aqui rapidinho. Primeiro, nós vamos perceber que no Antigo Testamento tem a lei cerimonial. Nós vamos perceber que a lei cerimonial é a lei dos sacrifícios, das regras do templo, as leis a respeito da pureza, da impureza, certo? Então, existia esse tipo de lei. Existia também o tipo de lei que era a lei civil, que era a lei que regia o país, a nação de Israel. E existia também a lei moral, a qual como eu falei, representa o caráter moral de Deus e está resumida, veja só, está resumida nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não é toda a lei, né, moral de Deus. Ela é o resumo da lei moral de Deus, né? Então, como é que Cristo cumpre a lei? Ele disse: eu vim para cumprir. Então, nós percebemos que ele cumpriu a lei, ou como foi que ele cumpriu? Ele cumpriu a lei nas profecias bíblicas, entendam. O Antigo Testamento, meus irmãos, está cheio de profecias que apontam para o Messias, né? Para o Cristo de Deus, né? Cristo cumpriu as profecias, essas profecias, porque na verdade ele é o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, de Gênesis capítulo 3, verso 15. Ele é o descendente de Abraão, em quem todas as nações da terra seriam abençoadas, como está em Gênesis 12, verso 3. Ele é o descendente de Davi, que reinaria para sempre. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, nascido da Virgem, de Isaías capítulo 7, verso 14. Ele é o menino que nos nasceu, o filho que nos foi dado, de Isaías 9, 6, ele é o servo sofredor, aquele sobre quem estava o castigo que nos traz a paz. Ele cumpre essas profecias. Ele é aquele que deveria morrer na cruz, ressuscitar no 3º dia. Ele cumpre as profecias. Ele veio para cumprir a lei
E ele cumpriu nesse sentido. Cristo cumpre aquilo que o Antigo Testamento falava acerca dele. Então Cristo cumpre as profecias, sem falar, é lógico que eu citei alguns textos aqui, mas as palavras dele na cruz, tudo que estava escrito, né? Pai, por que me abandonastes? Né? A questão de que ele seria traído por um dos dele, a questão de que o pastor seria ferido e as ovelhas seriam dispersas, todas as profecias do Antigo Testamento se cumprem nele, né? Então, ele cumpre as profecias bíblicas, ele cumpre a lei nas profecias bíblicas. Ele também cumpre a lei nas cerimônias e nos símbolos, porque na verdade o Antigo Testamento, como eu já disse, né, e aí o Antigo Testamento, falei das leis e símbolos, né, o Antigo Testamento está cheio de leis e de cerimônias, ou melhor, está cheio de cerimônias religiosas e de símbolos, os quais apontavam para o Messias que deveria vir. Então ele cumpre a lei nessas cerimônias, certo? Então, ele cumpre porque ele é o Cordeiro Pascal, ele é os sacrifícios oferecidos do templo, ele é o próprio templo, ele é o sacerdote que está diante de Deus, ele é o profeta que traz a palavra de Deus, né? Que anuncia a palavra de Deus, ele é o rei do povo de Deus. Então, ele veio para cumprir a palavra de Deus e ele cumpriu a lei. Também cumpriu aparecendo como aquele que era representado por meio das cerimônias, por meio dos sacrifícios, por meio do templo. Por isso que quando Cristo morre, né, o véu do templo se rasga, porque a partir daquele momento não tem mais templo físico. Aquilo era uma representação. O templo de Salomão era apenas uma representação do grande e glorioso templo, o qual estava para vir, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, ele cumpre a lei nessas cerimônias, né, vindo como a figura principal de tudo que foi figurado, né, tudo que foi apresentado no passado, né, nessas cerimônias, nesses símbolos, ele é pendurado no madeiro, como aquela serpente no deserto por Moisés, né, ele cumpre o simbolismo de Jonas, 3 dias, né, dentro de um peixe, né, de um grande peixe. Então Cristo cumpriu a lei dessa maneira. Ele também cumpriu a lei obedecendo a lei moral de Deus. Eu disse para vocês que tem esses 3 tipos de lei, né? A lei civil, né? A lei cerimonial e a lei moral, que é a lei que representa, né, o caráter de Deus, a qual está resumida nos 10 mandamentos. Pois bem, Cristo cumpriu a lei obedecendo a lei moral na sua exigência. Entendam, a lei exige uma obediência perfeita. A lei de Deus exige obediência perfeita. Então Cristo cumpriu, né, essa exigência, porque no Antigo Testamento, Adão, Noé, Abraão, Davi, Salomão, os profetas, os sacerdotes, os reis, todos falharam em obedecer à lei moral de Deus. A lei que, como eu disse, que é resumida nos 10 mandamentos. Falharam em obedecer à lei de Deus na sua exigência perfeita. A lei de Deus exige perfeição na obediência da lei. Todos falharam, todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus, ou carecendo que Deus venha ao encontro deles, né? Mas aí, no caso de Cristo, meus irmãos, Cristo foi fiel a Deus em toda a exigência da lei. Quando se trata da lei moral, todas as outras leis, e a lei moral, Cristo foi fiel na perfeição que é existida pela lei de Deus. Ele cumpriu a lei com perfeição. Ele disse: vim para cumprir a lei, e ele de fato cumpriu. Ele disse em João capítulo 8, verso 46, qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Irmãos, quem aqui tem coragem de dizer isso? Ninguém tem coragem, porque se alguém disser uma palavra dessa, né, qual de vocês pode me acusar de um pecado, né, das duas uma, ou ele é Deus, ou ele é Cristo, perfeito, ou então ele está doido, não tem juízo direito, né, porque uma pessoa dizer que não pode ser acusado de pecado nenhum, né, não tem como, né, então ele veio para cumprir a lei, e ele cumpriu a lei em toda a perfeição, certo? Agora, meus irmãos, qual é o resultado da obediência de Cristo? Cristo veio não para abolir a lei, mas para cumprir. Qual o resultado de toda a obediência de Cristo? Qual o resultado de Cristo ter cumprido toda a lei de Deus?
né? Agora preste atenção ao verso 20 do texto, porque esse texto, meus irmãos, está ligado às palavras do Senhor Jesus, quando ele diz: eu vim para cumprir. Porque o versículo 20 vai dizer assim: pois eu lhes digo, que se a justiça de vocês não for muito superior à dos escribas e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vejam, irmãos, esse texto aqui, irmãos, deveria nos estremecer, porque ele está dizendo assim, ó: pois eu lhes digo, que se a justiça de vocês não for superior, muito maior do que a justiça dos fariseus e dos mestres da lei, dos escribas, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Quando nós lemos esse texto, nós deveríamos pelo menos perguntar o seguinte: meu Deus, se para entrar no reino dos céus, a justiça do homem tem que ser maior, superior, muito superior à dos escribas e fariseus, será que a minha justiça é maior do que a deles? Será que eu tenho sido mais justo do que eles? Isso deveria nos levar a fazer perguntas a nosso respeito, quando nós passamos, mas às vezes nós passamos por um texto desse completamente despercebido, fazemos a leitura e vamos embora, e arrocha o nó, e vai-se embora, e não para pensar e meditar. Será que a minha justiça é maior, muito maior do que a dos escribas e fariseus? Né? Vejam só, irmãos, os mestres da lei, ou o que é chamado também de escribas, que essa referência a mestres da lei é mais uma referência aos escribas, como eu disse, né? Eles eram os tradutores da Bíblia, os escritores, os copistas, né? Eles copiavam os livros, né? Eles explicavam a palavra de Deus ao povo de Deus. Eles tinham a sua vida dedicada completamente à palavra de Deus. A vida deles era copiar a Bíblia, era corrigir certas coisas, era analisar, fazer comentários, né? Já os fariseus, eles eram homens rígidos na sua religião, certo? Eles jejuavam 2 vezes por semana e pareciam irrepreensíveis aos olhos de Deus, aos olhos dos homens. Eles pareciam aqueles homens que, os fariseus, eles pareciam aqueles homens que nós olhando para eles, nós iríamos dizer assim: se esses aí não entrar no céu, ninguém mais entra não. Se esse daí não tiver garantido para entrar no céu, ninguém mais entra. Porque esses caras aí, eles parecem perfeitos na vida deles. Você não encontra eles fazendo coisa errada. Eles têm uma vida moral, ética, que é admirável, né? Mas aí, irmãos, o problema é que eles interpretavam a lei de Deus de maneira errada. Eles compreendiam a palavra de Deus da maneira errada. Sua dedicação a Deus era externa. A obediência que eles tinham à palavra de Deus era uma obediência externa, que era percebida apenas pelos homens. Eles mesmos pensavam que eram santíssimos. Aquele homem fariseu que o Senhor Jesus fala dele no templo, orando, aonde do outro lado depois o Senhor conta a oração do publicano, ele deixa bem claro como ele era: Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como os demais homens, eu sou fiel nos dízimos, eu frequento o culto, eu não vivo fazendo coisa errada, eu não sou como esses homens aí que vivem fazendo coisa errada. Jesus não falou contra simplesmente o fato daquele homem ser como ele era, né? O problema é que aquele homem, com a obediência dele, parece que ele obedecia a palavra de Deus para ele mesmo, para engrandecer ele. Ele orou não a Deus, mas a ele mesmo. Eu te louvo, ó Deus, porque eu não sou dessa maneira. Então vejam. Então, aqui nós percebemos o problema deles, não somente porque eles interpretavam a palavra errada, né? Então, a dedicação deles a Deus era uma dedicação externa. Sua obediência não visava, meus irmãos, a glória de Deus. É aí que entra a questão. Eles buscavam obedecer a palavra de Deus, não no desejo de que Deus fosse glorificado, como Jesus disse, não no desejo de que as pessoas vissem a luz de Deus brilhando em nós e glorificassem a Deus. Eles obedeciam exatamente porque eles gostavam de serem admirados. Aliás, tem muitas pessoas hoje assim, que buscam obedecer a palavra de Deus, que buscam estar nos cultos, né? Porque ele é elogiado. Olha, fulano agora virou crente, rapaz, olha, que bênção, fazia coisa errada, agora né? Agora é um cara certo, sério. E aí a pessoa incha diante desses elogios e começa
confiando nessa obediência que ele tem, confiando nessa, colocando sua confiança nesse tipo de justiça que ele tem, que provém da obediência dele. Então, eles interpretavam errado, né, e a obediência deles interpretavam errado a lei, e a obediência era externa, visando não a glória de Deus. Eles se preocupavam em fazer, né, as coisas, mas não se preocupavam em ser. Eles se preocupavam muito mais em obedecer a um mandamento do que ser aquilo que o mandamento ordena. É aqui que entra a questão, irmãos. Isso aqui é algo muito importante. Você tem que olhar, nós temos que olhar para a lei de Deus, para obedecer, não simplesmente por obedecer. Devemos buscar ser aquilo que o Senhor ensina em sua palavra. Eu não posso me tornar um cristão simplesmente me esforçando para obedecer à lei de Deus. Eu me torno um cristão quando eu nasço de Deus. E a obediência à lei de Deus é uma consequência daquilo que eu sou. Eu não vou me tornar cristão obedecendo a Deus. Eu primeiro me torno cristão porque eu nasci do alto. Eu nasci de Deus. Como o Senhor Jesus vinha ensinando nas bem-aventuranças. Ninguém pode se tornar sozinho humilde de espírito. Ninguém pode ser manso. Né? Ninguém pode ter fome e sede de justiça se tornando sozinho uma pessoa sedenta, com fome e sede de justiça. Não. De jeito nenhum. Então, eles eram dessa maneira, mas vejam, o povo viam eles com a santidade perfeita. Então, porque eles viam, né, a obediência deles externa, o povo via e admirava eles, mas eles não viam o coração, a intenção, o que movia eles a obedecerem a palavra de Deus. Então, quando o Senhor Jesus diz, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino de Deus. Então, é provável, irmãos, que aqui, com essa palavra do Senhor, algumas daquelas pessoas, ou aquela multidão que estava escutando Jesus, deve ter pensado assim, quem pode ser mais justo do que esses homens? Nós estamos todo mundo complicado. Porque se esses homens não entrarem no reino de Deus, quem é que vai entrar? Esses homens são irrepreensíveis, são perfeitos, a gente não vê defeito neles. Como é que Jesus está dizendo que se a nossa justiça, se a gente não for mais justo do que eles, a gente não vai entrar no céu? Do que Jesus estava falando, irmãos? Do que era que ele estava falando? Vejam só. Mais uma vez, o problema dos fariseus e dos escribas, né? Esse problema deles, que eles tinham, né, de confiar na própria obediência. O problema deles, meus irmãos, é o problema de muitos que se dizem cristãos hoje. De muitas pessoas religiosas de hoje. A obediência deles é externa. Eles confiam na própria justiça, na sua própria obediência. Eles são cheios de si mesmos. São autoconfiantes. Eles não se humilham diante de Deus. São autoconfiantes, mas não se humilham diante de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Eles estão cheios de si mesmos, mas estão completamente vazios de Deus. Eles estão cheios da sua justiça própria, da sua obediência, mas estão vazios do ser que Deus pode operar num pecador. Aquele que eu falei, o que eu falei antes, né? Que Deus opera o ser para você buscar obedecer, certo? Então, eles estão cheios de si mesmos, vazios de Deus, e aí o Senhor diz, né? Se a justiça de vocês não for superior, muito superior a desses homens, vocês não podem entrar no reino de Deus. Então, meus irmãos, é preciso uma justiça superior à dos escribas e dos fariseus. Tem que ser uma justiça que esteja muito acima. Mas que justiça é essa? Você consegue imaginar? Eu tenho que ter uma justiça maior. Que justiça é essa? 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, o apóstolo vai dizer, né? Vai nos falar, nos apresentar essa justiça da qual Jesus está dizendo. Ele diz assim no texto, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele, em Cristo, que não tinha pecado, nos tornássemos justiça de Deus. Aqui está essa justiça superior da qual Jesus está falando. Quando Jesus diz assim, se a justiça de vocês não for superior, ele não está dizendo assim, olha, se esforcem, corram atrás para que vocês sejam mais justos do que eles. Não. O que ele está nos ensinando aqui é que essa justiça superior tem que ser uma justiça acima de todo e qualquer tipo de justiça que o homem possa ter na face da terra por si próprio. É o tipo de justiça exigido pela lei, é uma justiça perfeita.
Então, o Senhor Jesus deixa claro, né? A palavra mostra que Deus tornou Cristo pecado, né, por nós, para que nos tornássemos justiça de Deus em Cristo, né? Essa é a justiça superior que nos faz entrar no reino de Deus. Essa é a única forma de você receber, se tornar justo para entrar no reino de Deus, né? A justiça que é superior à dos escribas e fariseus é essa. Uma que é imputada por Deus no pecador. Uma justiça que Cristo conquistou e Ele pode aplicar na vida de um pecador, fazendo ele ser, para depois que esse pecador torna-se um cristão verdadeiro, no seu caráter, nascendo de Deus, ele agora vai desejar viver e obedecer a essa lei de Deus que é pura e santa, porque a natureza de Deus que foi colocada nele agora faz ele olhar para a lei de Deus e dizer, é isso que está no corpo, né, do pecado, e vai ter essa luta. Então o Senhor Jesus, ele cumpriu a lei, entendam? O Senhor Jesus cumpriu a lei, e agora ele pode aplicar a sua justiça e a sua obediência, a qual é perfeita, que é a mesma que é exigida pela lei. Ele pode aplicar essa justiça dele aos que creem nele. Entendam? É por isso que em Apocalipse capítulo 3, verso 18, ele vai dizer, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez. É lógico que Jesus não está aconselhando aqui o povo comprar ouro, prata, de qualidade. Não, não, isso aqui é uma maneira dele se referir a essa justiça que ele adquiriu. Essa justiça superior que ele adquiriu, obedecendo à lei de Deus. Não que ele precisasse, ele conquistou essa justiça, né? Não para ele, porque ele sempre foi justo, mas ele veio como homem e cumpriu a lei, adquiriu essa justiça, que é a justiça exigida pela lei, e ele pode aplicar essa justiça no pecador, a qual faz um pecador ter uma justiça superior à dos escribas e fariseus, a qual os faz dignos ou aptos para entrar no reino de Deus. Então ele cumpre a lei em todos os aspectos. Cristo veio para cumprir a lei, e ele cumpriu a lei em todos os aspectos, para que para poder nos conceder essa justiça superior, né? Para que nós pudéssemos, irmãos, entrar no reino de Deus, para que pudéssemos nos achegar à sala do trono com ousadia, tendo a esperança de estarmos um dia diretamente ligado com Deus, na presença dele, na eternidade. Então, ele não somente, e aqui entendam uma coisa, para que não venhamos pensar assim, então Cristo cumpriu a lei por mim, acabou-se, então eu só tenho que crer em Cristo, sou revestido da justiça dele e acabou. Não, não. Quando ele aplica a sua justiça na vida de um pecador, na nossa vida, né? E ele nos torna justos e aptos para o reino de Deus, no que ele aplica essa justiça, certo? Ele aplica também para nos capacitar a obedecer a essa lei dele, que é santa, que é perfeita, que é justa. Então veja, nós não vivemos pela lei, mas nós damos, pela graça, testemunho da lei. É isso que o apóstolo Paulo fala. Então Cristo permanece deixando claro, não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim para abolir. Ele disse, eu vim para cumprir. Eu vim para cumprir, para que eu possa, cumprindo, aplicar a justiça da lei em vocês que creem em mim, para que vocês, tornando justos, sejam capacitados pelo poder do meu Espírito, para poderem cumprir essa lei. Então, o crente é tirado, o pecador, ele é tirado, né? O cristão é alguém que foi tirado de debaixo da maldição da lei, porque Cristo aplicou a justiça dele a esse pecador, e aí Cristo manda ele de volta para essa lei, para a santificação, porque é pela obediência à palavra que nós somos santificados. É assim que nós percebemos, meus irmãos. Cristo não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir, para que cumprindo aplique a nossa vida, para que aplicando a justiça dele à nossa vida, nos capacite a obedecer a lei dele. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando, tem um louvor, fazer um louvor, né? Vamos estar fazendo mais um louvor e em seguida nós vamos estar orando, né? E encerrando esse momento. Então, que Deus nos abençoe, que Deus possa estar nos fortalecendo mais e mais
na sua palavra, né? Vamos estar louvando o nome do Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. De Jesus, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
a ti, Jesus. Vamos orar. Querido Deus e Pai Santo, nós te agradecemos por esse momento, por estarmos juntos, os irmãos em casa, pelas suas vidas, pelos que aqui se encontram. Ó Deus bendito, que teu nome seja engrandecido e exaltado. Nos conduz, ó Deus, sempre na observância da tua palavra, né? Assim como o Senhor nos chamou para vivermos para a tua glória, para podermos resplandecer a glória, não nossa, mas do Senhor, para que possamos ser notados, para que o nome do Senhor seja engrandecido por meio de nossas vidas. Que assim possamos ter sempre em nossa mente, em nosso coração, o desejo de aprender mais da tua palavra, de crescermos, de vivermos para a tua glória, Senhor. Nos leva para casa em paz, em segurança. Abençoa os irmãos que estão em casa. Que o Senhor seja com todos nós, que o Senhor seja com o seu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Glória a Deus.